A paz do Senhor, meus irmãos, é um motivo de alegria estar podendo compartilhar a palavra do Senhor com vocês nessa manhã. E eu quero trazer uma meditação que está na primeira epístola universal do apóstolo João, no capítulo 2, versículo 18, que diz assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Quero falar de algo sério nessa manhã, porque é nos momentos de crise, é nos momentos de problema que nós sabemos aqueles que são e aqueles que não são de Cristo. E como o apóstolo está falando, nessa última hora nós reconhecemos que ela é a última hora por aqueles que têm se apostatado da fé, por aqueles que pareciam estar no meio de nós, mas que na realidade não criam no que crimos. Não criam que realmente Jesus Cristo é o Senhor. E muitos hoje têm tomado uma posição de ser contra, inclusive, aquilo que criam. E têm vivido vidas totalmente longe de Cristo e totalmente longe daquilo que aprenderam, daquilo que foram ensinados. Temos visto pastores se apostatando da fé. Temos visto filhos de cantores famosos deixando a fé, indo para várias direções contrárias àquilo que foram ensinados, ao ponto de eu ver uma declaração esses dias de um filho de uma cantora famosa, que inclusive é pastora, dizer que se ele pudesse escolher, a sua mãe não seria pastora, como se ser pastor fosse uma coisa que denegrisse a imagem de uma pessoa. E nós vemos nisso que já é a última hora. Estamos enfrentando uma pandemia em que, quando nós falamos da nossa fé, muitos duvidam e desejam a nossa morte só para provar o seu ponto. Estamos vivendo tempos assim. E eu posso dizer que tempos mais difíceis podem vir. Infelizmente, parece que essa palavra que estou trazendo nessa manhã é uma palavra de desincentivo, né? Uma palavra de desmotivação. Mas pelo contrário, a palavra que eu trago nessa manhã é uma palavra de fortificação da nossa fé. Nós temos que saber de quem somos, nós temos que saber para onde queremos ir, nós temos que saber as promessas que estão sobre nós para não esquecermos quem somos. Se somos de Cristo, não podemos negar o seu nome. Se somos de Cristo, apesar das dificuldades, não podemos viver uma vida contrária a essa natureza de Cristo. Se somos de Cristo, temos que propagar a vontade de Cristo e não nos calar diante dessas situações. Se somos de Cristo, temos que defender o nosso Cristo, porque aqueles que não o defendem, aqueles que se colocam em posição contrária, são anticristos, são contra o novo Cristo. Então, esses momentos difíceis manifestam essa natureza. Então, que nós possamos nos firmar. Tem outra palavra dele, né, do próprio apóstolo, que já está aqui no começo do apóstolo, do capítulo 3, que diz assim: Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora que somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que
quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. Então aqui eu quero a palavra de incentivo que eu tenho irmãos, veja a grande misericórdia de Deus para a nossa vida, que é nos ter deixado ser chamados de seu filho. Você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus e isso é uma grande dádiva. Antes não merecíamos esse título, mas agora que você crê em Cristo, esse título cai muito bem para você. Filho de Deus. Abracemos com força esse título, porque muitos que se diziam filhos de Deus hoje têm se colocados como anticristos. É isso que João está querendo dizer. Façamos jus. Muitas coisas ainda nós não sabemos como fazer ou como ser, mas um dia, logo, logo, Jesus Cristo se manifestará. E assim como Ele é, nós o veremos e saberemos a nossa verdadeira natureza de filhos de Deus. E aí teremos vencido todas essas lutas, aí teremos vencido todos esses maus. E aí, como diz, né? Ele enxugará dos olhos toda lágrima e todo esse sofrimento fará sentido. Amém? Então nessa manhã a palavra de incentivo seja filho de Deus. Tenha força de filho de Deus. Lute contra os anticristos, aqueles que têm saído da fé e têm sido contra o evangelho. E eu posso te dizer que daqui por diante as coisas serão assim ainda mais. Muitos contra Jesus Cristo, mas que nós sejamos a favor e que nós possamos um dia o ver e dizer: essa é a minha verdadeira natureza, é por isso que eu lutei e eu vou fazer jus ao nome Filho de Deus. Que Deus venha abençoar todos os filhos de Deus nessa manhã e que essa meditação durante esse dia fique sobre a sua cabeça para que você venha pensar aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem crido. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente nessa manhã.